Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Rafael, sou fisioterapeuta, né, sou professor da UFN e estou locado, né, no curso de fisioterapia e estou aqui gentilmente, né, agradecendo a gentileza da professora Jane em convidar para essa aula com vocês e para falar um pouco sobre a ergonomia, tá bem? Bem, vou projetar para vocês aqui então, né, alguns slides, certo? Bem, dentro do processo denominado ergonomia, tá, nós vamos ter alguns conceitos que a gente precisa compreender. Dentro do seu processo originário, né, o termo ergonomia, ele vem a ser um termo que ele é originário do grego, né, onde ergon significa trabalho e nomos significa regras. E, na verdade, é um conjunto, né, é uma linha de estudo que busca compreender a capacidade humana de trabalho, como esse ser humano está colocado, como ele está inserido dentro do seu meio de trabalho e como o corpo desse indivíduo está sendo usado como instrumento para alcançar as finalidades do seu meio de trabalho, do seu meio laboral. Em 1857, um cientista e biólogo polonês chamado Jarzembowski, ele lança um artigo que teve o seguinte título: Ensaio de Ergonomia ou Ciência do Trabalho baseado nas leis objetivas da ciência da natureza. Nesse trabalho, foi o primeiro trabalho científico, foi o primeiro elemento que nós temos dentro da história falando sobre o tema e debatendo sobre o tema, onde já se começava a se conversar nessa fase a respeito dos meios de trabalho e das formas, né, com que o corpo humano estava sendo utilizado dentro do meio do trabalho. Vale lembrar que nessa fase, 1857, a humanidade vivenciava um período de modernidade, de avanço dentro das modernidades, e os meios industriais, os meios de produção, eles estavam extremamente avançando nesse momento, principalmente os meios de produção em massa, né, onde indústrias, né, que antes eram indústrias de manufaturamento, né, essas indústrias começaram a trabalhar e se dividir em linhas de produção, onde cada linha de produção produzia uma determinada peça, um determinado elemento, né, essas peças depois eram agregadas em conjunto para formar um bem de consumo ou um bem móvel da época, né? Então, existia um grande processo de evolução dentro das linhas de trabalho, dentro dos conceitos de trabalho, que também, né, consequentemente, acabou originando o surgimento de algumas doenças ligadas ao trabalho. E claro também que nessa fase, né, não se tinha nada de estudos e muito menos de respeito, né, por leis que viessem a organizar o método de trabalho, as formas de trabalho e como esse trabalho estava sendo realizado pelos operários nesse momento. A ergonomia, então, ela começa a surgir como um estudo, né, que ela tem como foco principal a relação entre o homem e os seus meios, né, os seus métodos, os seus espaços de trabalho. Ela busca identificar, né, nesse contexto, né, processos, né, através do qual o homem, inserido no seu meio, né, inserido no seu espaço de trabalho, como o corpo dele começa a reagir frente a esses elementos do trabalho. E aí começa a se pensar também na questão econômica, porque eu tenho um espaço de trabalho, né, eu tenho um espaço onde o indivíduo está inserido, e o indivíduo ele rende tanto quanto ele trabalha. Então, na realidade, dentro do pensamento, né, econômico que nós temos vigente até hoje, que é o capitalismo, você pensa que se o indivíduo estiver bem, esse indivíduo está alocado no seu posto de trabalho. Todo indivíduo afastado do seu posto de trabalho é um indivíduo potencialmente prejudicativo, né, ao processo de obtenção do trabalho, do processo de construção econômica dessa empresa onde ele está alocado. Então, na verdade, um indivíduo afastado é um indivíduo economicamente inviável, né, ou que vai economicamente causar prejuízos para a empresa. Então, a ergonomia, ela começa a surgir com o objetivo de elaborar, mediante a contribuição de diversas disciplinas científicas, um corpo de conhecimentos que, dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar em uma melhor adaptação ao homem
dos meios tecnológicos e dos ambientes de trabalho à vida e de vida, né? Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos, durante o processo de modernização da industrialização, né, durante o século XVIII e o século XIX, nós temos que o indivíduo precisava se adaptar aos postos de trabalho, mas se viu que com isso o indivíduo acabava adoecendo mais e ele acabava se ficando mais tempo afastado dos seus postos de trabalho, sem contar que o indivíduo que estava no seu posto de trabalho era um indivíduo já especializado naquela forma de trabalho, naquela forma de organização que a empresa estava colocada. Esse indivíduo, no momento que ele se afasta desse local de trabalho, desse seu espaço, o seu espaço fica vago. Então é necessário treinar um novo indivíduo, um novo funcionário, para que ele consiga fazer a função do funcionário que estava doente ou que adoeceu naquele posto. Então, isso acaba gerando, né, algumas complicações, alguns processos, né, de perda econômica dentro dos critérios empresariais, e aí se acaba chegando à conclusão de que é mais fácil, né, e mais vantajoso se adequar o ambiente de trabalho ao homem do que propriamente fazer com que o homem se adeque ao sistema de trabalho. E aí, né, surge um conceito internacional de associação ergonômica. Então, na verdade, surge o conceito, né, o conceito de ergonomia, ele acaba sendo criado, né, por uma sociedade internacional que busca normatizar as regras de trabalho e normatizar também todas as leis vigentes e as regras que vão determinar como o indivíduo, né, ele deve se apresentar ao seu meio de trabalho e quais as regras que o meio de trabalho também deve apresentar para que o indivíduo consiga exercer a sua função de forma segura. Então, a ergonomia, ela surge como um estudo, né, que visa adaptar o trabalho, né, às características fisiológicas e psicológicas do ser humano, e não o contrário, né, totalmente ao contrário do conceito que se tinha dentro do século XVIII e do século XIX, dentro da Revolução Industrial, onde o indivíduo deveria se adaptar aos meios de trabalho, se adaptar aos postos de trabalho. E isso geraria, né, uma adaptação fisiológica, uma adaptação psicológica do ser humano àquele posto de trabalho. Mas isso se observou que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Então, hoje, a ergonomia, ela busca preservar a vida, preservar o bem-estar, preservar a saúde do indivíduo, tanto física quanto psicologicamente, e fazer com que o ambiente de trabalho esteja adaptado ao meio desse indivíduo, que o posto de trabalho se adapte ao biotipo desse indivíduo e não ao contrário. Por isso, surgem também definições de ergonomia da Associação Brasileira de Ergonomia, né, a ABERGO, e essas definições também elas vêm alinhadas com o que as sociedades internacionais de ergonomia também pregam. Então, ou seja, adaptar o local de trabalho, os meios de trabalho ao biotipo do indivíduo, e não o contrário. Em 1949, um engenheiro inglês chamado Murrell, ele criou na Inglaterra a primeira Sociedade Nacional de Ergonomia, que é a Ergonomic Research Society. E em 1959, vai ser fundada a Associação Internacional de Ergonomia. Em 31 de agosto de 83, foi criada a Associação Brasileira de Ergonomia. Então vejam que, né, que principalmente no momento pós-guerra, né, onde nós vivemos um processo, né, durante a guerra, um processo de industrialização, de produção acelerada dos bens de consumo e de produção acelerada dos materiais bélicos. Isso fez com que a indústria, principalmente a indústria americana, mas também a indústria europeia, ela sofresse um processo de crescimento de trabalho, demanda de trabalho muito grande, uma carga de trabalho muito grande, inclusive com o uso de mão de obra escrava, com o uso de mão de obra de prisioneiros de guerra, né, na Europa, principalmente, e na Ásia, né, com os alemães, com os japoneses, mas principalmente também com a alocação de muita mão de obra feminina nos Estados Unidos, né, e também na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, isso fez com que cada vez mais pessoas, né, estivessem agregadas aos postos de trabalho, e esses postos de trabalho eles não tinham uma organização ergonômica, eles não tinham uma preocupação ergonômica e uma tentativa, né,
de organizar o posto de trabalho ao indivíduo, e sim o indivíduo tinha que se organizar ao posto de trabalho, tinha que se adaptar a esse posto de trabalho. Na Europa, né, surgem algumas abordagens, e essas abordagens elas também acabam tendo um pouquinho de distonia da abordagem americana. Tá? Então, a abordagem europeia ela é uma abordagem situada. Então, privilegia as atividades do operador, priorizando o entendimento da tarefa, os mecanismos de seleção de informações, de resolução dos problemas, de tomada de decisão. Então, na realidade, o que visa? Visa, basicamente, né, privilegiar a capacidade do elemento, do trabalhador, em entender a tarefa, né, e entender também os mecanismos com que ele vai utilizar para atingir os fins, as finalidades dessa tarefa. Né? Então, privilegia a capacidade do indivíduo de tomar soluções, de tomar decisões, e na capacidade dele em resolver as situações, problemas que vão aparecendo ao longo do seu turno de trabalho. Então, isso não necessariamente faz com que ele precise se adaptar ao posto de trabalho, mas ele já começa a fazer um processo crítico do seu posto de trabalho, um processo de entendimento de como os meios de trabalho estão funcionando, e ele já começa a fazer um processo de adaptação do meio a si, do meio ao indivíduo, e não do indivíduo ao meio. A sociedade americana, a abordagem americana clássica, ela preocupa-se principalmente com os aspectos físicos do homem. Né? Então, ela vai pensar nas questões anatômicas, nas questões antropométricas, nas questões fisiológicas, nas questões sensoriais, e elas vão objetivar dimensionar a estação de trabalho, facilitar a discriminação de informações dos mostradores e a manipulação de controles. Então, vejam que, num primeiro momento, a abordagem europeia é uma abordagem onde o indivíduo, ele entende seu posto de trabalho e ele toma as decisões de melhorá-lo. Na abordagem americana, existe um tecnicismo bastante grande colocado. Então, nesse momento, o que você faz? Você faz uma avaliação dos indivíduos daquele posto de trabalho, você traça uma média desses indivíduos, você faz avaliações anatômicas, antropométricas, medições, avaliações fisiológicas, como esse indivíduo tem capacidade de perceber aquele posto de trabalho, ou quais são as alterações que esse posto de trabalho pode causar às estruturas sensoriais desse indivíduo, como visão, audição, olfato, né, as questões respiratórias que também começam a ser afetadas por aspiração de elementos tóxicos ao sistema pulmonar. Então, objetiva, né, a fazer uma avaliação completa de todos esses elementos anatômicos e fisiológicos e tentar fazer uma adaptação dessa estação de trabalho ao ser humano, fazer uma adaptação dessa estação de trabalho ao indivíduo que está ocupando essa estação, ok? Então, isso acaba traçando, assim, ó, processos, né, de também fabricação de calçados, de fabricação de materiais de proteção, de fabricação de cadeiras adaptadas, ou de mesas adaptadas, ou de ferramentas adaptadas, mas também em larga escala. Então, assim, se tem uma preocupação com o indivíduo, sim, mas na verdade a ferramenta ela não é individual, é uma ferramenta que ela foi feita conforme uma média de avaliação que foi traçada dentro dos elementos daquele mesmo posto de trabalho. E em 1993, Hendrick, ele vai fazer uma classificação da ergonomia e vai classificá-la em 4 fases, de acordo com a tecnologia que está sendo enfocada. Aí, numa primeira fase, a ergonomia de hardware ou tradicional, ela surge durante a Segunda Guerra Mundial e representa o início da ergonomia, que ela vai trazer a questão do human factors. Então, é uma ciência formal que vai entender os fatores humanos e como esses fatores humanos estão sendo afetados pelo processo de trabalho. Tá? Então, é uma primeira fase, é uma divisão da ergonomia. Então, essa primeira fase, a fase tradicional ou de hardware, ela vai acontecer, então, durante o processo da Segunda Guerra Mundial. Na segunda fase de ergonomia, que é a ergonomia do meio ambiente, vão ser tratadas questões naturais e artificiais. Por exemplo, começam a ser tratadas os ruídos, né, o nível de ruído, o nível de vibrações,
a temperatura do ambiente, a iluminação, a presença de aerodispersóides, né, que são aerosóis que podem fazer o processo de infecção ou o processo de contaminação do tecido respiratório, e que tudo isso, né, são processos inerentes do trabalho, mas que vão acabar interferindo na capacidade de trabalho do indivíduo que está ocupando esses postos de trabalho. Então, nesse momento, começa-se, né, a dar ênfase às alterações ambientais que esse indivíduo está sendo exposto, tá? Uma terceira fase, que é a fase de software ou cognitiva, vai haver um processamento de informações com o advento da informática. Tá? E isso vai acontecer a partir da década de 80, com o advento do computador, com o avanço dos processos de computação, com os processos de fabricação de máquinas, com a compactação também das máquinas, porque até a década de 80 os computadores eram coisas monstruosas, um computador ocupava uma sala inteira, né, para poder fazer a compilação de dados, para poder fazer muitas vezes somente o teste de dados, né, aplicação de fórmulas matemáticas. E, na verdade, né, esses equipamentos eles foram aos poucos, né, sendo compactados, e isso também começou a transformar os postos de trabalho. Então, antes tinha um indivíduo que digitava 300 palavras por minuto, né? Temos depois, a partir disso, um indivíduo que começa a digitar em torno de 500, 600 palavras por minuto, e que começa a usar, né, incorporar no seu meio de trabalho a questão do computador e dos programas de computação, tá? Que vão favorecer por um determinado lado, né, as questões do meio de trabalho, as formas de trabalho, mas também vão acabar prejudicando, né, e gerando mais trabalhos de forma repetitiva. Na quarta fase, surge a macroergonomia, que ela diz respeito a uma visão mais ampla da ergonomia, deixando de se restringir ao operador e sua interação com a máquina, a atividade e o ambiente, e ela entra também no contexto organizacional, psicossocial e político de um sistema. Então, ela começa a fazer um processo de entendimento, fazer um processo de organização, um processo de gerenciamento dos meios de trabalho, fazendo com que a indústria, né, fazendo com que a empresa faça um esquema de organização, faça um processo de seleção e de acompanhamento psicossocial, porque as questões psicológicas começam a influenciar também de forma incisiva no comportamento do indivíduo e também no surgimento de patologias fisiológicas, né, como dor, como cansaço físico, como a perda de rendimento, e também, né, acaba por entender e auxiliar na organização política de um sistema. Então, as classes começam a se organizar e começam também a organizar a forma como elas vão interagir ou também vão reivindicar por direitos ou por formas de trabalho menos desgastantes e menos, né, onerosas do ponto de vista de saúde. E aí nós chegamos, então, aos tipos de trabalho. Nós temos um tipo de trabalho chamado de trabalho estático, que é aquele trabalho que exige uma contração continuada de alguns músculos para manter uma determinada posição. Então, por exemplo, nós temos, né, um indivíduo, vou usar um termo clássico, um exemplo clássico, um indivíduo bancário, tá? Um indivíduo bancário, ele pode ter a mesa adaptada a ele pode ter o computador, a sua tela de computador elevada até o seu nível ao nível do seu olhar, né, para que ele não fique baixando nem erguendo muito a cabeça. Ele pode ter os encostos para as pernas, uma cadeira adequada, o apoio para os cotovelos, para os antebraços, mas, na verdade, esse indivíduo, ele acaba ficando naquela posição, contraído naquela posição, onde ele está na sua estação de trabalho durante muito tempo. Isso significa um trabalho estático, uma contração isométrica, e a contração isométrica por si só também começa a gerar o surgimento de pontos isquêmicos. Nós começamos a ter de forma fisiológica agregação de fibras musculares, contrações musculares que não conseguem se desfazer de forma tão fácil, e esse processo de geração de contrações musculares ou de grupamentos de fibras musculares que ficam extremamente contraídas começam a originar para nós
o surgimento de trigger points, né, pontos que são gatilho. Então, esses indivíduos começam, no primeiro momento, a fazer uma alteração do seu tecido contrátil, né, da sua estrutura muscular, e, posteriormente, né, essa alteração muscular, ela acaba se transmitindo a estruturas vertebrais, estruturas discais, estruturas ligamentares, e isso pode gerar o surgimento de uma doença artrósica ou de uma doença degenerativa da coluna vertebral, certo? Mas tudo isso em função de um trabalho estático, um trabalho que não modifica a sua forma de trabalho, que não modifica a sua forma de contração muscular. É uma contração que está sempre acontecendo no mesmo sentido e que está acontecendo sempre na mesma alavanca, na mesma linha de ação. Não existe mudança e os músculos acabam não fazendo contrações de formas alternadas. Eu tenho somente contração de um determinado músculo, numa determinada carga e numa determinada linha de força, e isso não modifica. Então, a gente começa a gerar encurtamentos musculares, e esses encurtamentos, posteriormente, acabam nos levando às doenças degenerativas, certo? Nesse sentido, nós temos que os músculos dorsais, os músculos das pernas, eles são utilizados para a manutenção da posição em pé. Os músculos dos ombros e do pescoço são necessários para manter a cabeça inclinada para frente, e o trabalho estático, o trabalho de contração isométrica, ele é um trabalho altamente fadigante, porque é um trabalho de resistência. E se eu não tenho um preparo muscular o suficiente para resisti-lo, isso vai acabar gerando fadigas. Se eu gerar fadiga, eu deixo de utilizar um metabolismo de obtenção de energia aeróbico, que é um metabolismo extremamente vantajoso para a minha fibra muscular, e eu começo a entrar no metabolismo anaeróbico de obtenção de energia, onde essa fadiga agora ela começa a gerar um processo de acidificação do meio da fibra, e isso é um processo que também acaba fazendo estresse da fibra, estresse tecidual, e esse estresse tecidual traduz-se posteriormente em dor, ok? O indivíduo começa a ficar com dor, uma dor que ela começa muscular, ela pode se transformar em dor articular, mas fazendo o meio campo, fazendo a união desses dois sistemas, nós temos o sistema facial. O sistema facial é o sistema que também vai projetar a tensão da estrutura muscular na estrutura óssea, né, e vai também trazer a tensão gerada em cima da estrutura óssea para o músculo. Então, isso é tecido colágeno, e o tecido colágeno também é altamente estressado durante esse processo de trabalho estático. Devido a ser aliviado, ele deve ser aliviado. O trabalho estático ele deve ser modificado ao longo do período de trabalho. Tanto é que nós temos hoje que a cada 50 minutos o indivíduo deve ter 10 minutos de descontração ou 10 minutos de descanso, que ele possa sair do seu ambiente de trabalho, que ele possa sair do seu local de trabalho, da sua estação de trabalho, e fazer coisas diferentes, fazer um processo de relaxamento rápido, um processo de alongamento rápido, fazer contrações e degrupamentos que não estavam sendo trabalhados e aliviar a tensão de grupamentos que estavam extremamente estressados. Só que o que a gente sabe isso não é respeitado, né? Isso não é respeitado à risca, muito menos fazer com que os indivíduos a cada 50 minutos parem para fazer algum tipo de alongamento. Isso não existe. Existem equipes treinadas dentro das empresas, né, existem leis que tentam normatizar isso, mas na verdade isso não é adotado de forma efetiva, tá? Dentro do nosso meio, dentro da nossa tribo Brasil, isso não é adotado de uma forma organizacional efetiva. Existem os planos, mas dentro, né, na prática, isso não se aplica. Diferentemente de outras culturas, né, de outros países, como por exemplo os países asiáticos, que têm a cultura da educação corporal, né, e essa educação corporal, esse processo organizacional de parada, de saída da contração estática e fazer o trabalho do relaxamento, isso é bastante obedecido, né, porque você sabe que o corpo, né, ele vai necessitar de processos de cuidado, e esses cuidados, eles vão, se forem bem realizados, eles vão interferir no meio de trabalho e na produção desses indivíduos, tá bem?
Também devem ser concedidas, então, pausas de curta duração, é isso que eu falava. A cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de alívio, né, 10 minutos de relaxamento, mas isso deve ter uma elevada frequência para permitir o relaxamento muscular e o alívio da fadiga. O que se nota, o que se percebe em algumas empresas, em alguns ambientes de trabalho? O indivíduo, ele não faz os 50 minutos e para 10, ele faz 2 períodos de 50 emendados um no outro, 3 períodos de 50 emendados um no outro, aí ele junta 10 com mais 10 com mais 10, 30, ele para 30 minutos depois, então isso não é saudável. Então, na realidade, o processo organizacional de um encurtamento muscular, o processo organizacional de sair do trabalho estático, ele requer um movimento constante, constante no sentido de trabalho, pausa, pausa, e isso deve ter uma frequência maior. Então, eu devo trabalhar um curto período de tempo e descansar um outro período mais curto ainda de tempo. Então, isso deve ser feito de forma repetida e de forma frequente durante um turno de trabalho. Então, não pegar e simplesmente trabalhar 8 horas, eu vou ganhar mais 1 hora, 2 de descanso para fazer intervalo, né? Isso não se aplica. E o trabalho dinâmico é aquele que permite contrações e relaxamentos alternados dos músculos, como na tarefa de martelar, serrar, girar um volante ou caminhar, certo? Este é menos maléfico para as estruturas físicas, embora, né, isso não seja assim isento de risco. Mas um trabalho de contração dinâmica, ele vai fazer com que o indivíduo, né, trabalhe em contrações isotônicas. Contração isotônica que pode ser concêntrica ou excêntrica, né, de contração ou de relaxamento. Mas isso vai permitir com que os músculos variem de amplitude, mas é uma amplitude limitada dentro do processo laboral. Se eu tenho que eu vou ficar somente apertando um parafuso, fazendo uma supina de antebraço com uma flexão de polegar e de dedos, certo? Esse movimento vai ser isotônico, mas ao mesmo tempo ele é repetitivo e sempre usando a mesma angulação e a mesma força. Isso também acaba sendo danoso, tá bem? Então, as coisas não podem nem ser totalmente isométrico, mas também não pode ser totalmente isotônico, que trabalhe somente naquela posição de encurtamento. Na realidade, todos nós trabalhamos em posições de encurtamento. Eu trabalho em posição de encurtamento quando eu trabalho dentro da terapia intensiva, quem estuda sentado em frente a uma mesa, frente ao computador durante muito tempo, acaba também ficando em posições de encurtamento. Quem estuda desacomodado sobre a sua cama, deitado na cama, ou sentado no chão, ou sentado no sofá, isso também acaba gerando posições de encurtamento. Essas posições de encurtamento hoje, para nós também, elas são extremamente aceleradas pelos processos tecnológicos. Nós temos hoje o mundo na palma da nossa mão, no momento que a gente tem um celular e esse celular tem acesso, né, a uma infinidade de tecnologias ou de lugares, né, com acesso à internet ilimitado. Então, isso faz com que fiquemos cada vez mais numa postura desarranjada, e que essa postura desarranjada, ela fica, inclusive, trabalhando em baixa angulação, porque a gente hoje, inclusive, não sabe nem apertar um botão, né? A gente só sabe fazer o toque, só sabe fazer o toque. Então, isso é um processo que também, com o passar do tempo, também vem dando margem para discussão, para que se busque, né, também traçar muitos processos degenerativos, muitos processos de doença ósseo-mioarticular, relacionados a esse processo do celular, o advento do celular, o advento de processos, né, que vão acabar facilitando o nosso dia a dia, mas que, na verdade, isso acaba tirando o nosso corpo da capacidade de fazer trabalho, né? Então, isso são as grandes questões que se discute hoje. Bem, dentro das considerações ergonômicas, nós temos que a antropometria, ela vai ser uma ciência que estuda as dimensões do corpo humano e a amplitude de seus movimentos. Há muito tempo, o homem médio, tá, ele já não serve. Por que já não serve? Porque, por exemplo, o que significa o homem médio, né, ou uma estrutura média? Você pegou uma série de indivíduos, você fez a análise antropométrica, você fez a medida de todos eles e se colocou uma média.
dentro dessa média, agora eu tenho um calçado que ele tem o número 35, outro que tem o número 36, outro que tem o número 37, 38, 39, 40, 41. Eu tenho a camiseta que é P, M, G, GG. Eu tenho a calça que é 38, 40, 42, 46. Então, isso foi feito com base em estudos médios da população. Só que, na realidade, o biotipo populacional mudou muito. E muitas vezes, por exemplo, no Brasil, se usou a escala americana de medidas, né? Inclusive, as escalas são diferentes. Comprar roupa no Brasil e nos Estados Unidos, as numerações são diferentes. Então, na realidade, uma medida antropométrica, ela verifica a globalidade de aproximadamente 95% da população. Só que ainda ficam indivíduos que não conseguem estar englobados dentro dessa média. Então, na verdade, tem um indivíduo que não consegue calçar nem o 36 nem o 37, né, porque os calçados são diferentes, as marcas são diferentes. E aí, o 36, que deveria ser igual para todos, conforme a fabricação, vai acabar dando um calçado diferenciado no número. E, infelizmente, né, a gente ainda carece de estudos científicos consistentes produzidos e analisados para a população brasileira. Então, dentro dos objetivos da ergonomia, você tem que, como objetivo, elevar a qualidade de vida do ser humano, elevar o seu desempenho no local de trabalho, diminuir a fadiga, evitar doenças e acidentes, melhorar o resultado qualitativo e quantitativo das atividades realizadas. Dentro dos processos patológicos, nós temos que 65%, tá, isso é um dado do DataSUS, 65% das patologias diagnosticadas nos consultórios médicos e hospitais têm origem no ambiente de trabalho. Dentre elas, tá, não somente, estão a lesão por esforço repetitivo, a doença osteotraumática, também por esforço repetitivo, tá, e o estresse. O estresse hoje é um elemento extremamente estudado e extremamente também comprovado que tem um fator causador muito grande de processos dolorosos e de processos osteomioarticulares. Então, na verdade, hoje a gente tem o estresse como um fator extremamente agravante de qualquer processo de trabalho. Tá? Então, isso é um fator bastante estudado e bastante explorado pela literatura mundial atualmente. Então, a LER, né, ela consiste em uma entidade diagnosticada como doença, né, na qual os movimentos repetitivos em alta frequência e em posição ergonômica incorreta de qualquer atividade humana, ela vai causar dor e vai causar lesões nos tecidos do nosso trabalhador. E a DORT significa distúrbios ósseo-músculo-ligamentares relacionados ao trabalho. Então, elas vão acabar sendo um grupo mais heterogêneo de distúrbios funcionais ou orgânicos, que são causados também por fadiga neuromuscular, oriunda do processo realizado em uma posição fixa, o trabalho estático, né, ou com movimentos repetitivos. Então, os distúrbios ósseo-ligamentares, eles são distúrbios que podem ter como um dos fatores o estresse causador da doença osteomioarticular, tá? Os sintomas, eles vão passar desde a fadiga, né, que ela pode acabar se tornando uma fadiga crônica, o peso do corpo, né, não o peso em massa, mas a sensação do peso nas pernas, a sensação do peso nos braços, a sensação do peso no corpo, na região superior do trapézio, na região média do trapézio. Esse peso, ele também pode se transmitir a estruturas nervosas, então ele pode dar origem a cefaleias cervicogênicas ou enxaquecas cervicogênicas, a própria sensação do choque por pinçamento de raízes nervosas, por compressões nervosas, compressões neurovasculares, que também pode ocasionar o processo do formigamento, né, da parestesia, da paresia, até da plegia em determinados momentos. Então, formigamento, dormência, choque, o peso, a fadiga, tudo isso são sintomas que vão refletir para nós o comprometimento
das estruturas fisiológicas do sistema músculo-esquelético. Então, comprometimento de nervos, comprometimento de sistema vascular, comprometimento do sistema ligamentar, sistema tendíneo, sistema muscular, sistema ósseo, cartilaginoso, enfim, todo o sistema locomotor está afetado por essas patologias e agravado pelo processo do estresse. Então, o estresse, ele tem, em um dos seus aspectos que mais afeta a qualidade da vida, o cansaço físico e mental combinados. Uma definição de 2005 de um escritor chamado Rossi, ele diz que o estresse não é um estado de espírito, é a reação do indivíduo a uma adaptação que pode causar um conjunto de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Na realidade, né, o que os autores mais recentemente dizem é que o estresse é uma reação do organismo a um processo que está acontecendo de forma muito intensa e que está irritando o corpo de forma muito intensa. Então, na verdade, o estresse é um processo irritativo. Então, esse processo irritativo, ele vai gerar depois uma série de sinais e sintomas, né, que podem piorar ainda mais o funcionamento de determinados órgãos e determinados sistemas, ok? Uma pesquisa realizada pela ISMA no Brasil, ela englobou 1.000 profissionais e constatou que 70% dos brasileiros economicamente ativos sofrem as consequências do excesso de tensão no dia a dia. Quando se fala do excesso de tensão, não se fala somente assim, um indivíduo trabalhou mal, o indivíduo fez uma sobrecarga de trabalho. Significa o indivíduo também não ter um transporte público adequado, não ter uma remuneração econômica adequada, não ter moradia adequada, não ter também um sistema de esgoto, né, não ter a sanitariedade do local onde ele trabalha de forma adequada, não ter a capacidade de cumprir com as suas obrigações no sentido de pagar as suas contas em dia, de pagar luz, água, de ter uma alimentação adequada, de ter uma escola adequada também para os seus filhos. Então, na realidade, o que se constatou, né, é que a tensão do dia a dia, ela não é somente a tensão do trabalho. A tensão do trabalho, ela é agravada por fatores socioeconômicos, né, que o trabalhador enfrenta diariamente. Então, isso também é um fator que vai ajudar no processo da formação do estresse. E aí, então, a partir disso, surge uma série de normas regulamentadoras que elas visam organizar o processo de trabalho. A NR17 é uma norma regulamentadora que visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de forma a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente desses indivíduos frente aos seus postos de trabalho. Só que, né, na verdade, a gente fica sentado, pensando, né, até estarmos no ponto como nosso amigo ali, como o João, né, sentado na cadeira e pensando se isso realmente é possível de acontecer ou se isso realmente se aplica. E aí, né, nesse momento que a gente fica pensando e matutando e organizando esses processos, né, mentais, a gente chega na questão postura. Então, o termo postura, ele vai se referir, tá, como um substantivo feminino, a uma posição espacial do corpo ou de uma de suas partes, tá? Posição da cabeça, posição dos ombros, ou também maneira de manter o corpo ou compor os traços fisionômicos, atitude, né? Boa postura, má postura. Então, na realidade, postura é um conjunto de elementos que vão refletir as ações fisiológicas do corpo, principalmente do sistema músculo-esquelético, para fazer a sustentação e a manutenção do corpo contra a ação da gravidade e, a partir disso, proporcionar a capacidade do corpo mover-se no tempo e no espaço. Além disso, essas atitudes, tá, posturais, elas vão refletir traços, tá, traços
e características psicológicas de cada indivíduo. Então, a forma como o indivíduo se comporta reflete a sua característica psicológica e reflete também a sua característica emocional. Então, não é somente a postura como um elemento de organização do corpo no tempo e no espaço, mas também como uma forma de refletir ações, como forma também de refletir sentimentos, tá bem? Então, postura é o conjunto em posição das articulações de um corpo em um determinado momento, atuando para fornecer o equilíbrio no espaço, uma entidade formada em conjunto com o sistema nervoso e os músculos, embora muitas pessoas achem que postura seria o conjunto ditado pela coluna vertebral. E esta também é parte primordial e essencial. Então, o que eu quero dizer com isso? Postura não é só coluna. Tá? Postura é cabeça, postura é mão, postura é membro superior, postura é membro inferior. Então, aquele conceito de que o indivíduo, para ter uma boa postura, deve sentar de forma reta e organizada. Não, o indivíduo, para ter uma boa postura, tem que ser uma postura que seja confortável e não traga prejuízo a ele. Porque, na verdade, cada um tem a sua postura, porque cada um tem uma forma de comportamento psicológico. E esse comportamento se reflete em postura. No momento que nós conseguimos, né, usar essa questão, nós conseguimos modificar a nossa postura e nós conseguimos também ludibriar quem está nos observando. Então, na realidade, a postura é a forma com que o corpo se coloca no tempo e no espaço, né? Buscando, na verdade, um posicionamento mais confortável. Só que o nosso corpo não é burro. Na verdade, ele busca sempre a forma mais fácil, a forma que gasta menos energia. Então, ele vai acabar usando de posturas erradas ou de posturas extremamente desleixadas como forma de achar o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de conforto. E isso é uma forma econômica de energia. Por isso, nós vamos ficando cada vez mais tortos e cada vez com mais alterações do sentido físico, do sentido morfológico, ok? Bem, então, postura é a atitude que a pessoa assume, tá? Isso que é o principal. Postura é uma atitude. Como essa pessoa está colocada é a sua postura. Ela utiliza a menor quantidade de esforço muscular e, ao mesmo tempo, protegendo as estruturas de suporte contra traumas. A postura é o aspecto mais influenciado pela cadeira e pelo mobiliário corporativo. Então, veja, se eu não tenho uma cadeira adequada, se eu não tenho apoio para os pés adequados, uma cadeira com altura adequada, que mantenha os joelhos fletidos em 90 graus, que não esteja tracionando o quadril, que o quadril também esteja em 90 graus, que os pés estejam apoiados, que o cotovelo esteja apoiado, que a mão esteja apoiada, que o olhar ele esteja colocado, alinhado com a tela do computador, se tudo isso não estiver de uma forma organizada na estação, na posição de trabalho do indivíduo, ele vai acabar fazendo com que o corpo se adapte à estação de trabalho. E aí ele tem uma alteração da sua postura. Isso ficando sobrecarregando os músculos durante 3, 4, 5, 8 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, isso vai acabar criando um processo chamado de corticalização. Nós vamos acabar corticalizando os padrões neuromusculares e isso vai gerar padrões de encurtamento. E esses encurtamentos vão se refletir sobre as estruturas articulares, posteriormente causando, então, os processos dolorosos e os processos degenerativos articulares. Tá bem? Então, essa é uma imagem que ela tenta colocar para nós, né, como seria o ponto de organização do corpo, como seria o ponto de organização dentro de um ambiente de estudos, um ambiente de trabalho, certo? Então, nós devemos sempre ter os ombros e os quadris alinhados, o encosto adaptado à curvatura da coluna, principalmente para acomodar a curvatura lombar, descanso de braço na altura do cotovelo, né, para não ficar tracionando o trapézio, a altura do assento abaixo, né, da patela, abaixo da rótula, né, mas rótula é um nome antigo, mas o assento ele deve manter o quadril fletido a 90 graus, o joelho fletido também a 90 graus, pés apoiados no solo, ou em descanso para os pés, os joelhos
diretamente abaixo do quadril, mantendo-se também em 90 graus. Teclado diretamente na frente do indivíduo, né, para que os cotovelos fiquem apoiados e sem ficar fazendo tensão a nível de ombros. O mouse próximo ao teclado e no mesmo nível, né, da mão, e o punho em uma direção neutra sem dobrar, sem fazer flexão de punho, porque a flexão de punho ou extensão de punho excessiva pode fazer estresse do túnel do carpo, estresse das estruturas tendíneas e nervosas que estão passando a nível do túnel. Então, nós temos tendinite e depois nós temos parestesias na mão e nos dedos, tá? Como normalmente a gente se comporta, né, no nosso dia a dia? Estudamos assim, tá? Na verdade, isso é o que aconteceu ao longo da nossa vida. Nossa vida escolar, ela foi feita dessa forma. Por que feita dessa forma? Porque nós sempre tivemos mobiliários escolares feitos em padrão, feitos em larga escala, em massa, né? Mesma cadeira, mesma mesa para todos os indivíduos que são de biotipos diferentes. Eu sempre lembro de algumas coisas assim na minha infância, né, principalmente momentos de escola. Eu lembro assim, por exemplo, que eu sempre fui maior, né, de estatura do que a minha média escolar, do que a minha média de colegas da mesma faixa etária. E aí o que acontecia? Não, vai para o final da fila. Quando eu ia para o final da fila, assim, porque eu era o maior, né, eu ficava com vergonha e tentava baixar para tentar ficar no mesmo nível dos colegas. Isso já era uma alteração postural, por causa de uma alteração, né, uma questão, uma ordem, né, uma regra da escola. A cadeira era desconfortável, né, então fazer com que as pessoas fiquem, com que os alunos fiquem sentados numa cadeira 4 horas, né, é uma tortura. Então, nós somos torturados desde a infância. O mobiliário escolar, para mim, era desfavorável, porque eu sempre fui grande em proporção, então as pernas não cabiam, não conseguia ficar acomodado, tinha que ficar com a perna para um lado, outra perna para fora, não cabia. E às vezes eu olhava assim também, colegas que eram de menor estatura, sentavam e ficavam com as perninhas abanando, né, com os pezinhos abanando na cadeira. Não conseguiam apoio. Isso também é uma questão que influenciou do ponto de vista anatômico, do ponto de vista morfológico, esses meus colegas, né, do passado. Então, isso é uma questão que hoje ainda influencia todos, certo? Então, a forma com que a gente se coloca numa fila, né, ou com a forma com que nos colocam numa fila de escola, a forma como a gente tem o mobiliário e como a gente é obrigado a ficar nesse mobiliário, tudo isso são formas que vão fazer alterações posturais para nós de forma muito intensa, de forma muito importante, tá bem? Uma solução para isso é tentar adaptar o mobiliário de alguma forma, tá? Para que a gente consiga ter uma organização melhor, para que a gente consiga ter uma imposição do corpo nessa estação de trabalho de forma melhor. Nesse exemplo aqui, ó, o indivíduo usou alguns livros, né, usou o Netter, usou o Guyton e usou o Cécio, né, para poder levantar o computador, deixar ele na linha da visão, para que a coluna ela ficasse numa postura mais organizada, e ainda colocou um encosto lá na cadeira, uma almofadinha, para preencher o espaço da lombar, tá? Quantos de vocês se identificam com estas imagens aqui? Tá? Imagem de em pé, mexendo no celular, com esta posição cifótica aqui em nível torácico, né, e com um aumento da curvatura cervical e com a flexão da cabeça no sentido anterior, que é uma posição errada. Em teoria, o que você deveria fazer? Levantar o celular mais a nível do olhar para evitar uma alteração postural tão intensa. Quantos de vocês se encontram ou se lembram de estar usando essa postura, essa organização aqui em casa, deitado no sofá ou na sua cama com o celular? Sendo que o mais adequado seria uma almofada, um apoio para deixar a organização postural, para deixar a coluna melhor assentada, deixar as pernas mais organizadas, para deixar os braços também numa posição de conforto melhor, sem fazer toda essa alteração morfológica aqui com a coluna para poder usar o celular dessa forma.
Então, na verdade, os meios tecnológicos eles têm piorado nossa postura, tá? E têm enfraquecido nosso sistema muscular. Correr, andar, movimentar-se, tá? São tudo elementos que são necessários ao nosso corpo. Na realidade, nós somos feitos de tecidos, tecidos vivos, que eles são retroalimentados a partir do exercício. Eles se comportam melhor, eles têm melhor performance a partir do momento em que o nosso corpo se movimenta, que ele faz contração, que ele faz relaxamento, que ele faz bomba, que ele faz flexo-extensão. Tudo isso são elementos que vão dar ao nosso corpo a capacidade de feedback, a capacidade de determinar como esse corpo está se reagindo frente ao espaço físico, ao frente às demandas que ele vai enfrentar, e também vai fortalecer, vai dar capacidade desse corpo, desse indivíduo, fazer enfrentamento frente aos estresses que vão se apresentar, tanto psíquicos quanto fisiológicos no seu dia a dia. Então, correr dessa forma é errado. Projetar o corpo à frente, com centro de gravidade também mais à frente, é o correto. Caminhar com a coluna estirada é errado. Caminhar com a coluna muito fletida e muito cifódica no sentido anterior também é errado. Então, para caminhar também temos que manter um alinhamento das estruturas anatômicas. Também uma imagem que com certeza muitos vão se identificar, né? Usar o computador sentado em posição de índio, posição de Buda, no chão ou sobre a cama, é errado. Estudar, ler, olhar o computador, deitar de bruços também sobre a cama, é errado. Tá? Ficar debruçado sobre o computador também é errado. Trabalhar com o computador no colo, isso aqui é a última vez que eu me lembro de ter feito isso aqui, eu quase que não levantei do lugar, né? Porque ó, o jeito que fica a coluna do sujeito aqui. Então, na realidade, nós temos que organizar o nosso espaço de trabalho, de estudo, né, ou que a gente está ficando durante mais tempo, para que o nosso corpo fique apoiado, para que ele fique confortável. E isso não são posições confortáveis, ok? São posições extremamente danosas às estruturas articulares. Dirigir. Tá? Dirigir da mesma forma. Os bancos dos carros, eles têm adaptações, eles têm capacidade de se adaptar ao nosso corpo. E não é o nosso corpo que tem que ficar adaptado ao banco do carro, certo? Então, dirigir com o corpo muito estendido para trás não é correto. Com o corpo muito fletido à frente também não é correto. Então, o assento do banco, o encosto, ele tem que estar de forma que o indivíduo tenha um bom apoio sobre o pedal do seu veículo, né, e que também os braços fiquem numa semiflexão de cotovelo para poder que o corpo fique alinhado em relação ao banco, certo? Essas aqui são algumas imagens, né, algumas representações de como a estrutura óssea, né, vai ter um comportamento diferenciado no momento que a gente faz uma utilização errada da postura num assento de carro, por exemplo. Bem, esta imagem, ela só está mostrando para nós aqui alguns níveis de estresse articular. Por exemplo, tornozelo, tá? Se ele não ficar apoiado de uma forma adequada ou se for praticar uma atividade física sem um calçado adequado também, ou com uma prática física extremamente intensa, com um calçado inadequado, tá? Isso também vai gerar um estresse articular em cima das estruturas do tornozelo. As estruturas do quadril, né, também vão acabar sofrendo, principalmente com o sobrepeso e com o excesso de carga imposto a ele, tanto no sentido ápico-caudal, quanto no sentido caudal-apical. O que significa isso? O quadril ele está sofrendo forças de imposição do corpo sobre ele e imposições do solo através do membro inferior sobre ele. Isso tudo vai impactar a nível de articulação do quadril. As estruturas vertebrais, elas são extremamente chatas, porque elas são pequenos ossos, né, com um disco interposto entre elas, e a capacidade de movimento delas é extremamente pequena, certo? Mas o somatório dos vetores de movimento de uma vértebra sobre a outra vão nos dar movimentos mais amplos, como a flexão, a extensão, rotação, lateralizações. Então, na verdade, alterações em qualquer momento da vértebra
seja no momento de lateralização, seja no momento de anteroposteriorização, ou seja, no momento de rotação, essa vértebra ela vai acabar afetando determinados elementos articulares e, com certeza, ela pode afetar principalmente raízes nervosas que estão saindo pelo forame intervertebral. Então, isso são coisas também que devem ser cuidadas. A forma com que as forças são impostas também sobre as vértebras, sobre a coluna, as formas com que as forças são impostas também às articulações do joelho, isso tudo vão proporcionar fatores de desgaste, fatores de estresse da estrutura articular e que posteriormente vão acabar chegando ao processo de degeneração articular. Aqui, ó, só para a gente ter uma noção, o disco intervertebral, ele se desidrata ao longo do dia, desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente volta a dormir novamente à noite, o disco ele vai sofrendo um processo de redução do seu espaço e ele vai sofrendo com isso um processo de desidratação. Durante o nosso período de sono, nós deveríamos relaxar e dormir completamente para que durante 8 horas nós fizéssemos as recuperações hormonais e fisiológicas dos nossos tecidos. Nesse tempo de descanso, o disco ele voltaria a se reidratar e ele voltaria a assumir o seu tamanho original. Mas não dormimos bem. Mas não dormimos a quantidade de horas o suficiente. Mas não temos o processo de reparação tecidual de forma completa há muito tempo. Mas com certeza estamos criando padrões de alteração neuromuscular e padrões que vão estar sendo influenciados na qualidade fisiológica dos tecidos envolvidos. Então, na qualidade do músculo, na qualidade do osso, na qualidade do colágeno, na qualidade da face, na qualidade do ligamento, enfim. Nada está com a qualidade que deveria estar. Por quê? Porque não dormimos direito, não fazemos processos fisiológicos de recuperação e de reparação, não temos uma vida, organizada, adequada e precavida. Precavida para quê? Com atividade física regular para que a gente consiga atingir um processo de envelhecimento mais saudável. E aí, ao longo do nosso dia a dia, a gente vai se deparando com essas situações. Dor cervical, aí o sujeito bota, João faz isso muitas vezes ao longo do dia, uma mão no pescoço, a outra na cabeça, e começa a fazer o processo de organização da vértebra, muitas vezes se instala, essa sobrecarga na região do trapézio, de trapézio superior, trapézio médio, isso acaba gerando uma tensão exagerada e isso pode ser transferido de forma refratária para o nervo occipital e isso vai correr ao longo da cabeça. Isso é a origem dos processos de cefaleia cervicogênica. Sobrecarga em cima de músculos escalenos também vão fazer compressão em cima do plexo braquial, e isso vai irradiar dor no sentido do membro superior. Lombar vai sofrer muito também com estresse muscular, com estresse tecidual, com a sobrecarga, principalmente emocional e das formas de trabalho ou das formas de estudo também, se for para vocês se entenderem melhor. Sempre quando a gente fala sobre carga de trabalho, transfiram isso para o estudo, tá? Então, somente estar organizado dentro de um processo de estudo e não ter o devido processo de relaxamento, isso é danoso, tá? Isso não é saudável. Bem, aqui algumas alterações posturais que também a gente encontra de forma muito fácil, é só olhar por aí, e como que seria a nossa organização postural de forma adequada. Cabeça colocada sobre os ombros, ombros alinhados com os cotovelos, cotovelos alinhados com os quadris, quadris com o joelho com os pés. Aqui agora eu tenho uma linha, tenho um alinhamento corporal, e isso então pode me favorecer a postura, vai me favorecer a postura. Nesse momento aqui, ó, eu tenho as estruturas articulares encaixadas. Nesse momento eu tenho pouco gasto energético, pouco gasto de contração. Agora, no momento que eu altero os posicionamentos, ó, eu começo a aumentar o meu gasto energético. E isso começa também a dar dor. Bem, aqui só algumas
algumas formas de exercício, algumas formas de relaxamento que a gente pode usar durante o nosso dia a dia ou em casa mesmo, alguns exercícios que podem ser realizados para alongamento. Então, o alongamento é extremamente benéfico no sentido de tirar a estrutura muscular daquela posição de encurtamento que ela se encontrava, para que ela seja colocada novamente dentro da sua amplitude de contração. O que significa isso? Sair do mesmismo, sair dessa posição de encurtamento, levantar dessa posição, né, que está confortável para o corpo agora, mas que na verdade está fazendo o processo de encurtamento das articulações e das estruturas musculares. Fazer com que o corpo assuma posturas e formas de movimentação diferente. Uma coisa que um tempo atrás começou a se falar muito, por exemplo, transferindo no nosso dia a dia para o esporte, por exemplo, você falava muito que os indivíduos, eles acabavam ficando encurtados e fixados, né, com alterações posturais conforme as suas posições de jogo, né, isso dentro do futebol. E aí começou a se trazer para dentro do futebol movimentos diferenciados. O que significa isso? Fazer movimentos que são contra o gesto desportivo, para que os indivíduos saiam daquela posição de encurtamento, naquele trabalho sempre na mesma angulação, com a mesma carga, mesmo chute, mesmo drible, mesmo os grupos musculares sendo utilizados de forma repetitiva. Então começou a se trazer treinos diferenciados. Por exemplo, no Nordeste se usou muito, né, o treinamento da capoeira associado ao futebol. Terminava o treino de futebol e ia fazer um pouquinho de jogo de capoeira para fazer com que o corpo se movimentasse em sentidos diferentes. Alguns times da Europa favorecem e estimulam, né, com que o atleta, terminado o jogo, faça natação, faça movimentos dentro da água, faça qualquer outro tipo de atividade que não seja o futebol. Então, isso todos são aspectos hoje trabalhados até mesmo dentro dos esportes de alto rendimento. Então, o que eu teria para dizer para vocês por último, assim, na realidade, hoje, né, o que a gente tem de estudos em cima dos processos, né, de controle de dor, dos processos de controle das doenças, do processo de organização tecidual do nosso corpo. Na realidade, hoje o que nós temos é o exercício aeróbico. Essa é a grande arma que nós temos para enfrentar todas as patologias que nós temos, né, como desafio de tratar. Então, o corpo humano é uma máquina perfeita, a gente que estraga ele. Se nós pensarmos em cada elemento, em cada reação bioquímica que acontece com o intuito de manutenção da vida, é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa além da compreensão muitas vezes. Então, na realidade, nós precisamos fazer uma manutenção dessa nossa máquina, e a manutenção da nossa máquina, ela vai ser sempre com atividade física, principalmente atividade física aeróbica, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Saiam dessas posições de encurtamento, saiam dessas posições que estão agora confortáveis e movimentem-se um pouco, certo? O lema hoje da fisioterapia nem tanto é tratar, mas é movimentar-se, movimente-se, ok? Saia dessa posição. Qualquer coisa, qualquer dúvida ou qualquer pergunta, podem mandar para mim um e-mail, tá? Que com certeza e com todo prazer eu vou estar respondendo para todos vocês, certo? Deixa eu parar o compartilhamento aqui e muito obrigado, um abraço, espero que tenha sido de ajuda para vocês essa nossa conversa de hoje. Tudo é bom.